gosto de incentivar as pessoas a lerem a Bíblia de papel. Você ter em suas mãos o nosso guia, a nossa meio de orientação. E é importante que esse hábito continue no nosso meio. Por quê? É através das Sagradas Escrituras que nós temos o melhor meio de relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Porque é nela que Deus fala conosco. Nós falamos a Deus em oração e Ele fala conosco por meio das Sagradas Escrituras. Por isso, existe um grande investimento do anticristo, daquele que é contra Jesus Cristo, daquele que é contra tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor Jesus, que é a respeito daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou, do santo, do verdadeiro. Nos Estados Unidos, onde houve um grande impacto do Evangelho, não sei se vocês acompanham notícias, eu acho que nós deveríamos acompanhar notícias boas e não ruins. Vou falar um pouco sobre isso hoje. Mas um homem tinha em sua camiseta, nessa última notícia que eu ouvi, escrito: Jesus Cristo salva, há 6 meses atrás. E ele caminhava no aeroporto e ele foi parado pelo segurança porque as palavras daquela camiseta ofendiam pessoas. Aí ele fala assim: como assim? Eu ofendi, eu não falei nada. Não, é o que está escrito nela. E o que estava escrito nela? A verdade. Nós não vemos pessoas proibindo o hinduísmo de crescer. Nós não vemos pessoas proibindo o anúncio que Maomé fez algo. Não tem problema, é uma frase bonita de Maomé. É uma frase bonita de um filósofo. Mas, queridos, quando o nome de Jesus Cristo é mencionado, existe uma perseguição. Por quê? O nome dele é carregado de poder. O nome dele é carregado de graça. O nome dele é carregado de virtudes. E todas as vezes que o nome de Jesus Cristo é anunciado, existe um confronto dentro do ser humano. Existe um confronto dentro de uma coisa que está dentro de nós, chamado pecado. Nós somos confrontados porque foi ele que venceu a morte. Foi ele que venceu a acusação do pecado e ele pagou um alto preço por vidas e por almas. Existem países em extrema perseguição, em a qual o livro preto não pode entrar. E qual é esse livro preto? A Bíblia Sagrada. E nós, muitas das vezes, nos perdemos ouvindo outras vozes. Nós procuramos vozes de vários modos. E eu quero iniciar esse culto falando isso para você, é muito sério, porque eu me peguei a tarde toda pensando: Deus, por que nós não conseguimos ler a Bíblia conforme deveríamos ler? Nós pegamos todo o início de ano, e eu tenho certeza que todos nós um dia já fizemos isso e fazemos até hoje. Nós começamos o primeiro dia do ano falando assim: vou ler a Bíblia toda. Mas dá um sono temível quando começamos a ler. Dá uma coisa, eu não entendo, eu não compreendo. Ai, que chato, que história chata. Até no comecinho é bonito, e Deus criou isso, e Deus criou, e é bonito ver. Mas aí começa a genealogia e toda aquela história, e a gente fala: nossa, que chatura, para que tem isso na Bíblia? Por quê, queridos? Existe algo no reino espiritual que é contra tudo aquilo que Deus deixou para mim e para você.
Sabe por que você sofre crises emocionais temíveis? Simplesmente pelo fato de não ler as Escrituras Sagradas. E olha, nós não estamos isentos de luta alguma, porque a batalha, ela está travada desde o início. Quando Adão e Eva pecou contra o Senhor, houve a separação da intimidade dele com Deus. E olha, não foi Deus que afastou de Adão e nem de Eva, foi os dois. Porque o pecado faz com que nós venhamos a nos afastar de Deus. E aí, todo ser humano, a partir da maldição do pecado, eles sofrem uma ausência de um Pai Todo-Poderoso. Isso nós chamamos, em algumas ministrações, talvez de cura e de libertação, que nós precisamos restaurar a nossa paternidade, restaurar a paternidade e nos resolvermos com o nosso Deus. Mas em um nível de reino espiritual, é uma batalha travada contra o ser chamado Filho de Deus. Você foi chamado a ser filho de Deus. E olha, ardilosamente, Satanás trabalha contra isso. Ardilosamente ele trabalha contra o plano perfeito de Deus, que é ser família. E hoje, neste primeiro domingo do ano, eu quero que você lute por isso. Que você inicie o ano lutando pela sua vida, pela sua família, pela igreja de Cristo Jesus. Porque Satanás, ele tem trabalhado com muitas coisas. E nós temos perdido nosso tempo, nosso relacionamento, o nosso afeto. Temos perdido o tempo de oração. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia na história de um rei ungido. Nesse momento, esse rei aqui ainda não era literalmente o rei de Israel, mas ele já tinha recebido algo na mente dele, na mentalidade dele. O óleo do Senhor já havia o elegido como rei. Porém, como todos os homens, ele falha. E eu acho bom quando Deus ele relata algumas falhas de homens bons e importantes na Bíblia, para nos mostrar que nós não estamos isentos de cairmos nas nossas falhas e pecados. Porque a nossa luta constante é contra o reino interno que habita dentro de você, é aquela milícia entre carne e espírito, e aquela luta que nós temos externamente, contra poderes, contra demônios, principados e potestades que agem nas regiões celestiais. E tudo isso leva-nos a alguns caos, e nós passamos a viver erroneamente. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Vamos iniciar o versículo 1. Prosseguir assim. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas, com ímpeto, tinha dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e tinha posto a fogo. E levaram cativa as mulheres que estavam nela. Porém, ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele,
Perdão, vou ler de novo. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã e a Jerelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por sua causa, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me, peço-te aqui, ó éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então soltou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançai-la-ei. E o Senhor disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e ele os 600 homens, e com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram para trás pararam, e seguiu-os Davi. E ele os 400, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber e água. Deram-lhe também um pedaço de massa e figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito. O homem estava desfalecido aqui, estava morrendo. Porque havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou por aqui, adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: porque Deus me ajude, que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor ao maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aleluia! A palavra de Deus é boa, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é marcante para o nosso espírito. Por quê? Ela separa juntas e medulas. E ela faz com que aquilo que está dentro do ser humano
seja transformado pelo Deus Altíssimo e Poderoso que é. E vou dar um pouquinho de contexto para vocês, para que vocês venham entender essa cena deste momento. Esse homem aqui, segundo o coração de Deus, um homem de guerra, um homem guerreiro que venceu muitas batalhas com os seus homens, mesmo sendo um pequeno grupo de homens, de 600 dele, era muito pequeno, mas eles venceram grandes guerras. Eles lutaram por Israel e venceu os cananeus. Eles estavam em um período ao qual o Senhor estava com eles. Porque Deus olhava o coração de Davi e a chamada que Ele deu para ele. Queridos, nós temos algo da parte de Deus, que é unção. E essa unção é quando Deus, Ele nos chama no meio de lugares impossíveis e de impossibilidades e fala para nós: vocês vão me representar. Vocês vão ser aqueles que vão desbaratar exércitos e vão destruir obras malignas. E aqui Davi havia sido ungido já há muito tempo como rei de Israel, porém ainda não tinha assumido a sua posição de rei, mas havia algo nele, uma unção, uma ativação da parte do Senhor, um selo, uma marca, ao qual as pessoas sabiam, e os demônios estavam a perceber que existia na testa dele Jesus Cristo, o Senhor. Ou seja, talvez a frase daquele homem: Jesus Cristo salvou-me. E Davi, neste momento agora, ele está fugindo de Saul. Saul, ele enlouqueceu, ele perdeu a presença de Deus, ele já estava querendo conversar com o profeta Samuel morto. Tinha muita coisa que Saul andava fazendo errado perante Deus. E ele começou a ter um sentimento por Davi de ciúmes, de ira. E agora, nesse instante momento, Davi, mediante a esse caos externo, essa situação externa, ele deixa o seu coração ser tomado de medo. Ser tomado de medo. O rei de Israel, rei de Israel, porque o Senhor já havia falado. Existem coisas que Deus fala para nós, a respeito de nós, que estão nas Escrituras Sagradas e que nós deveríamos levar muito a sério. Nós deveríamos prestar mais atenção naquilo que Deus está dizendo. Deus está falando à humanidade há muito tempo que nós somos filhos, porque mediante a morte de Cristo Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus sem medo. Aqui Davi, nesse instante momento, ele é tomado de medo. Davi olhava para suas próprias forças. E olha, existe uma coisa muito fácil de se perder sendo cristão. Muito fácil de se perder sendo escolhido do Senhor. Porque nós ficamos só com a parte boa. Ah, mas agora eu sou já filho de Deus. Agora eu tenho livre acesso, ótimo. Mas existe uma coisa que aconteceu aqui com Davi. Ele esmoreceu na sua fé. E é muito comum nós nos habituarmos com aquilo que a igreja nos fornece, com aquilo que o sagrado nos fornece. Começamos a fazer orações até muito rebuscadas e bonitas. Usamos efeitos de orações em línguas e trememos a nossa voz para mostrarmos que nós temos orações rebuscadas. E olha, queridos, não é sobre isso. Aqui Davi, ele não orou ao Senhor.
Por mais que ele tivesse sabendo de tudo que ele tinha para fazer, e ele sabia dos ritos religiosos de todos eles, talvez ele fez uma oração bem bonitona, mas ele não se relacionou com Deus. Por quê? Para nos relacionarmos com Deus, nós exercemos uma fé, e a fé nos leva à intimidade. E o exercício da fé é crer naquilo que você não está vendo. Deus havia dito para ele que ele era para ficar em Judá. Mas ele prefere tomar as suas próprias decisões. E vamos ser sinceros, eu e você fazemos isso sempre. Eu e você fazemos isso sempre. Um homem segundo um coração de Deus, um homem valente, um homem forte, um homem de oração, ele agora cai em seu pecado. E qual que era? A falta de fé. A falta de fé. Facilmente nós ficamos assolados, mesmo sendo justos. 2 Coríntios capítulo 7 diz assim: por fora há conflitos, por dentro existem temores. Nós tememos as coisas que nós vemos. Nós temos medo das coisas que vemos. E agora, eu quero fazer uma oração para você dizendo assim: Senhor, que venhamos a ter fé. Que a igreja, nesses últimos dias na terra, ela venha ter fé. Gere na igreja, Senhor, fé. Uma fé que ativa, uma fé que nos levanta, que nos faz olhar para o autor e consumador de todas as coisas e vermos que a vitória já é nossa, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele nos ungiu. E Ele nos ungiu para proclamar as boas notícias de quem Ele é. Mas ainda permanecemos no mundo caído. Sabe por que nós dormimos nos cultos? Não porque existem vozes suaves ou toques de teclado. Porque em meio a tudo isso que foi falado, cantado hoje, o Senhor já disse algo a respeito. E todas as vezes que nós procuramos a Deus, nós procuramos a presença dEle, bate um cansaço. Aí esse cansaço pode ser, claro que físico, pode ser porque você trabalhou o dia inteiro, pode sim, mas a maior parte das vezes é porque você será impedido de ouvir a voz daquele que te criou, daquele que te amou, daquele que te escolheu antes mesmo de você nascer, mesmo sabendo que você é essa pessoa fraca, frágil, que em muitos momentos vai falhar com o Senhor. Eu quero dizer algo para você, que os seus olhos, que os seus ouvidos, que os seus sentidos sejam ativados pela fé em Cristo Jesus, que você possa receber hoje de todos os benefícios do reino de Deus, tanto esse que está aí dentro, que é essa luta constante que você tem, quanto a luta que nós temos externamente. Seja revestido de poder. Isso só acontece por meio do Espírito de Deus. Davi não foi sábio ao tomar uma decisão. E ele toma uma decisão de fugir para a terra de um inimigo. E ele entra aqui, nesse contexto que nós lemos, numa terra chamada Terra dos Filisteus. E ele recebe essa roça, né, esse pedaço de terra, aqui em Minas nós fala uma roça, vai para a roça. Pegou esse pedaço de terra e ali ele leva consigo toda a sua família,
filhas, os filhos, os seus bens, e eles passam a morar ali. Eles, na verdade, eles recebem aquela terra como um presente, depois dele agradar aquele príncipe daquela terra. E Davi, ele está no meio do terreno do inimigo, do filisteu. E ele traz com ele os seus homens de guerra, e com eles as suas famílias também, e as filhas, e os bens que eles tinham, e eles passam a estar seguro naquele lugar, distante de Saul, que se torna agora inimigo de Davi. Por quê? Porque agora ele faz parte do terreno do inimigo e vai contra a sua própria nação. Ah, queridos, o engano é uma coisa muito sutil. Às vezes nós achamos que nós fazemos coisas boas com as nossas famílias. Até aparentemente parecem ser bonitas. Mas muitas das vezes estamos morando em terrenos inimigos, indo contra o Deus dos exércitos, indo contra a nação do Deus Todo-Poderoso. Nós temos visto as nações em um grande caos, as vidas e as famílias em um estado que nós nunca imaginamos que poderíamos ver ou ouvir. Os meios de TV só têm notícias ruins. E quando aparentemente são boas, elas estão cheias de meias verdades, os verdadeiros fake news. E ficamos enrolados com as nossas famílias nessa cultura, nesse estilo de vida ao qual o Senhor não aprova, nesse modo de pensar, nesse jeito de viver a vida de um filisteu. Apesar de sermos ungidos, de sermos fortes varões de guerra, com autoridade para expelir demônios, para curar enfermos. Ah, que povo mais ungido que é a igreja do Senhor. Povo de Deus. E é realmente povo de Deus, porque existe uma identidade dentro dele, de possuidores de terras, de guerreiros, vencedores. Só que, por causa do pecado que nós temos dentro de nós, por causa do eu, por causa da minha vontade, nós destruímos os nossos casamentos. Eu ouço isso tanto. Ah, mas eu só preciso ser feliz. Que baboseira que é essa? Ai, eu não aguento o jeito dele ser, ele não me faz feliz. Que baboseira que é essa, gente? Para com isso. A felicidade está em quem tem Cristo Jesus, porque um cordão de 3 dobras jamais se rompe. Se Jesus Cristo não estiver no relacionamento, vira um caos mesmo. Sabe por que os filhos nossos não gostam de sentar nessas cadeiras e ficarem aqui para ouvir a palavra? Porque homens vêm à igreja e gastam o seu tempo batendo papo no pátio, porque não conseguem ficar 2 horas ouvindo a chatura dessa pessoa aqui falando. Entende? Mas eu vou dizer uma coisa para você. 70% o caráter de uma criança é formado pelo exemplo do pai, homem, por ser macho. Como assim? Porque ele dá exemplo. Quando uma mulher, ela tem uma religião e ela é devota de uma fé, é comum, e os filhos reconhecem que a mãe ela é mais quebrantada. Mas quando ele vê, a filha vê o pai na sala de casa, orando nas madrugadas, se levantando com ele, lendo as escrituras,
Ah, queridos, o filho de 2 anos que não sabe ler, pega a Bíblia e fica fingindo que está lendo, porque o pai dele faz aquilo. Sexualidade de uma criança, ela é desenvolvida por homens, seja de menina ou seja de homem. Sabe o que Satanás quer fazer? Destruir a masculinidade. Sabe, mulher, o que você faz? Quando seu filho pergunta assim, mamãe, eu posso ir em tal lugar? Pode, claro que pode. Vou perguntar para papai, não pergunta para ele não, eu que decido as coisas aqui. Você diminui a autoridade do homem. Então assim, olha, tem coisas que são para o homem fazer e tem coisas que são para a mulher fazer. Quando nós desestabilizamos tudo isso por causa do pecado que está dentro de nós, tudo desestrutura. Tudo desestrutura. E aí, não estou dizendo que não vai acontecer algumas coisas dentro do seu lar. Mas quando nós deixamos o pecado que está dentro de nós dominar o ambiente familiar, as coisas dão ruim. Davi, ele pegou toda a sua família. E olha, um homem segundo o coração de Deus. A igreja, eu e você, segundo o coração de Deus. Pegamos a nossa família e colocamos elas em lugares que elas não deveriam estar. Pegamos nossas meninas, os nossos meninos, os nossos idosos e fazemos deles o que não deveríamos fazer. Eu achei bonito porque Davi, ele sabia da responsabilidade dele. Ele sabia da responsabilidade dele. E a nossa responsabilidade de família é essa que Davi fez. De cuidar, de proteger e de prover. Ele pegou eles, vou cuidar deles mesmo tendo a terra do inimigo. Não vou deixar eles lá e eu vou fugir sozinho. Ele levou todo mundo para a bagunça da vida dele. Ele levou todos eles. Quando nós tomamos decisões pelo nosso próprio ego, pelo nosso próprio medo, e fica a dica, viu, jovem? Pega essa hashtag aí para vocês. Fica essa dica no coração de vocês. Cuidado com as escolhas que vocês fazem. Porque o nosso coração, ele é enganoso. E Davi, segundo o coração de Deus, ele se enganou por conta de um pecado, ausência de fé. E ele, neste momento, ele não acreditou em nada daquilo que Deus disse para ele, e ele enche o coração de medo, e ele toma a decisão que acaba com a história da família dele. Naquele momento, claro, que Deus não terminou a história dele ainda. E Davi, ele recebeu esse assento confortável, essa terra boa, chamada Ziclag. Aqui está ótimo para nós, vamos fazer as nossas casas, vamos unir esse povinho que a gente tem aqui, vamos viver assim, vamos viver bem longe de Saul. E Davi e seus homens são praticamente empurrados a estar na guerra com os filisteus. Por quê? Ele estava na terra dos filisteus. Então, se tem homem de guerra aqui, vocês vão para a guerra de quem? Vocês vão estar do lado de quem? De Israel? Não, nós vamos estar do lado dos filisteus. Claro que o coração deles não estava para estar na terra dos filisteus. Claro que eles não queriam lutar contra Israel de maneira nenhuma, porque eles sabiam do Deus que eles serviam, mas eles estavam inseridos naquele ambiente cultural. Eles estavam inseridos no meio de guerreiros inimigos, então eles estavam contra Deus. Porque a terra que Deus escolheu foi Israel. E aí, querida igreja, eu quero falar uma coisa para você. Nós estamos no meio de uma guerra. E não é contra Deus. E não é contra a vontade de Deus, mas contra todo o sistema mundano que está implantado na terra.
contra todo o sistema do anticristo que já está em ação na terra há milênios. Só que nós não nos apercebemos, porque nós estamos preocupados só com os nossos medos. Eu vou à igreja hoje porque eu tenho medo de perder meu marido. Eu vou na igreja hoje porque eu tenho medo de perder os meus filhos para a droga, para a prostituição. É errado. É errado. Nós estamos lutando guerras erradas, assumindo terrenos errados. Eu não posso mudar de um lugar para o outro por conta dos meus medos e picuinhas e ciúmes e sentimentos pecaminosos. Isso está errado. Isso está errado. Isso é o sistema do anticristo. E olha, não estou falando só do que a TV fala. Não estou dizendo da liderança, dos homens que habitam na terra. Eu estou dizendo do sistema espiritual que estamos encarando todos os dias. E é uma batalha de dardos inflamados que vão queimar o teu acampamento, que vão devastar o teu acampamento. Porque dardos inflamados de Satanás, eles devastam mentes transformadas pelo Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque existem pecados dentro. Por causa de um egocentrismo. Aqui Davi, ele vai para a guerra. Só que ele não fica na frente de combate. Ele não é bobo. Vai combater na frente. Ele não é bobo, ele conhece o Deus Todo-Poderoso que ele serve. Só que ele fica atrás. É isso que nós fazemos. E Davi agora está lá no meio do povo, do exército filisteu. Aí vem os príncipes. E eles começam a passar no meio dos guerreiros. E começa aquela avaliação de guerreiro. Aí fala assim, ué, aquele ali é um hebreu. Aqueles ali são hebreus. O que eles estão fazendo no nosso meio? Que coisa esquisita. Eu ia pensar assim. O que esses crentes estão fazendo aqui? Ah, sério? Não vou deixar eles ficar com a gente, não. Nós nunca seremos bem vistos quando nós quisermos entrar em exércitos errados. Porque nós já temos um selo, uma marca. Existe algo em você, crente. E eu não sei por onde você tem andado. Eu estou pregando para um grande número de pessoas. Eu não conheço todos, conheço alguns e muito pouco de alguns aqui. Eu vou dizer para você. Todas as vezes que você quiser viver as suas próprias vontades, você vai ser reconhecido no meio do exército errado. E eles vão dizer, aquele lá não pode ficar no nosso meio. Por quê? Porque existe uma unção, existe um selo, uma marca dentro dele, que não pode ser retirada. Que não pode ser retirada. O amor de Deus, ele dissipa todo o medo do nosso coração. Que você seja livre dos medos que você carrega. Que você seja livre dos pecados que habitam aí dentro de você. Queridos, nessa fragilidade que você tem, é onde o poder de Deus se aperfeiçoa. É onde o poder de Deus se aperfeiçoa. Entregue para Deus aquilo que você não sabe controlar. Sabe esse touro bravo que está aí dentro? Amordaça ele, coloca uma formiga no nariz dele, chamada graça de Cristo, para que ela possa, todos os dias, se ajoelhar diante dos grandes embates que você tem dentro de você, que eu sei que você tem, porque eu tenho. Nós lutamos todos os dias contra nós mesmos.
nós mesmos. E acontece algo aqui. Já estou terminando. E acontece algo aqui. Eles não são aceitos naquele exército pelos príncipes que estavam ali. Satanás, ele te reconhece aonde você estiver, viu? Existem principados e potestades que sabem quem você é. Anjos da maldade que sabem quem você é. O Deus desse século não brinca em ser aquele que vai destruir, aquele que quer destruir, que quer destruir o plano perfeito da tua vida. Porque na hora que você cai em queda e você se vê frágil, ele pega a tua fragilidade, eu estou falando de Satanás, ele pega a tua fragilidade e joga você no próximo abismo dela. E vai levando você para abismos e abismos e abismos. Para você não viver o plano perfeito de Deus. Mas aqui, os príncipes falam para Davi assim, pode voltar para casa, hoje vocês não vão servir. Mas não disse para eles que eles não ficariam ali. Não diz para eles que eles não poderiam voltar outro dia para poder estar guerreando por eles, mas manda para casa. Só que quando eles voltam para casa, e olha, foram 3 dias caminhando. Foi muito cansativo. Eles só queriam chegar nas suas casas e descansar. Eles só queriam chegar na sua casa e receber, e ser recebidos pelas suas esposas, pelos seus filhos, pela família. E quando eles adentram, os olhos deles veem a destruição. Eles veem a cidade vazia, sem ninguém. Não tinha ninguém morto, viu? Não tinha ninguém morto. Eles veem a cidade vazia, queimada, destruída. Por quê? Porque Davi se ausentou. Como nós temos deixado nossas casas. Quando Davi, ele se ausenta, os amalequitas, inimigos que Davi já havia vencido, e olha, esse homem aqui, ele venceu muitas batalhas, e ele arrumou muitos inimigos por causa de vencer batalhas. E aqui os amalequitas, ao qual Saul teve piedade deles, deixou alguns vivos, nesse momento, eles saqueiam, eles roubam, eles tomam tudo que Davi tinha. E ele sabia que tinha sido um roubo, porque ele não encontrou o corpo de ninguém. Estava tudo queimado. Estava tudo queimado pelo inimigo, mas não havia ninguém. Ele perdeu a maior preciosidade que ele tinha. Ele perdeu a família dele. E olha, pensa num homem de guerra. Você imagina 600 homens chorando. Ai, gente. Mulher chorando, aquele chorinho, mas homem chorando. Homens de guerra chorando. Deve ter sido um estrondo aquilo. A dor do coração daqueles homens soltou uma voz gemida de dentro deles. Uma dor inigualável. E todos eles, todos, choraram a perca de suas famílias. Queridos, que isso não aconteça conosco. Que isso não aconteça conosco. Não é certo nós casarmos 5 vezes. Não é correto nós acusarmos o outro de algo que nós podemos melhorar.
Não é certo nós continuarmos uma igreja desse modo, porque senão a cidade não vai mudar. Não adianta nós ficarmos trabalhando enlouquecidamente em 3, 2, 4 empregos para podermos ter coisas que nunca vão suprir o tempo que você perdeu brincando com seus filhos. Coisa mais terrível é ouvir um filho dizer para você que você não tem tempo para ele. Coisa mais terrível do mundo é você ver os filhos perdidos no vício da pornografia, que você não percebeu porque você socou ele na internet, porque é cansativo demais cuidar de criancinhas. Triste é, no fim de todas essas coisas, o Senhor nos falar a respeito deles. E o que nós fizemos? Eu dei um tablet, porque eles são agitados demais. Triste é quando nós recebemos um diagnóstico de doença emocional, porque o filho foi abusado pelo próprio pai. Queridos, até quando nós vamos deixar o inimigo saquear aquilo que Deus nos deu? Nós deixamos ele saquear a paz. É um caos dentro de casa. É um caos dentro de casa. Brigamos de frente os filhos. Essa criança ele vai esquecer. Ele não vai esquecer. Ele não vai esquecer. Aí o que vai acontecer? O aumento do suicídio. Legalização do aborto. Destruição de família, tudo isso é destruição de família. Legalização de drogas. Seus filhos podem comprar drogas aonde eles quiserem. Tudo bem. Se você não está feliz, você casa novamente. Tudo bem uma união estável, não tem problema. Você não precisa se casar, porque união estável você não tem compromisso. Ele não vai pegar o que é teu. Gastamos tempo pensando em nós mesmos, em nossos próprios medos. Qual que é o teu medo? Medo de ficar pobre? Eu sou filha do Rei Todo-Poderoso. Existe em mim todas as riquezas da terra para possuir, para conquistar, para avançar, para ser, para fazer. Eu sou filha do Todo-Poderoso. O meu Pai é o dono das galáxias. O meu Deus descansa os pés sobre a terra. E tudo que é dele pertence a mim. Eu só preciso exercer algo chamado autoridade. Só que é mais fácil viver uma vida ao qual os inimigos, eles decidem o que fazer conosco. Ao qual o sistema já tem tudo pronto. Você já viu o que o seu filho está estudando na escola em história? Já? Davi e seus homens marcharam 3 dias para o seu acampamento filisteu, para o seu acampamento fora, nesse lugar, a terra dos filisteus, chamado Ziclag, e estava todos eles fadigados. Por quê? Quando nós lutamos guerras erradas, nós ficamos cansados demais. Porque quando nós estamos do lado errado do exército, ficamos contra a Deus e ficamos cansados. Aquele povo que fica assim, estou cansado, estou sobrecarregado. E olha, não é só na semana da Santa Ceia, é uma conversinha de crente de falar assim, ai nossa, estou passando uma luta. A tua luta é diária, é todos os dias. Nós estamos em constante batalha. Não é só na semana da Santa Ceia que você tem que ficar mais santo do que os outros dias. Para com isso, isso é religiosidade. Nós temos que entender algo poderoso em Deus. Você está numa guerra, e essa guerra é contra o sistema
do anticristo, é contra Satanás e seus demônios. Para de brigar com os teus filhos, para de brigar com a sua mãe, para de achar, jovem, que você tem sempre razão. Para de achar e destruir a família que Deus te deu, dizendo, é você que não me entende. Aqui, eles estavam cansados porque estavam em guerras erradas, mas esperavam encontrar descanso em suas casas. Ah, queridos, você espera chegar em casa e ser bem recebido quando você não cumpre o seu papel? Quando você toma decisões suas, pensando em si mesmo, no seu próprio medo, e ainda quer chegar em casa e descansar? Para! Nossa casa não foi feita para descansar. Está tudo errado. Por quê? A minha casa, ela foi feita para eu brincar com os meus filhos. Para eu ficar bem cansada. Para passar longas horas batendo papo, ouvindo a minha avó contar histórias lá dos meus parentes mais doidos do mundo, mas eu acho mó divertido e dou altas risadas. A minha casa, ela tem que ser um legado de uma história. Os supermercados hoje estão vazios de família. Eu não vejo crianças fazendo compra com os pais, porque é um estresse. Quantas vezes os meus filhos furaram o Danone que eu não ia levar? E a gente levou. Passamos estresse? Passamos. Mas hoje nós temos história para contar. Do dia que o fulano foi lá e enfiou o dedo em todos os Danones, nós tivemos que levar. E aí? Uma história bonitinha para contar, para falar que a gente não levou a outra coisa que a gente queria. Entende? As crianças, elas não aprendem sobre finanças, porque nós não queremos ensiná-los, porque é chato ensinar números. É difícil ensinar. Em vez disso, eles viram, eu estou falando do exército de Israel, e eu quero que você pense sobre isso também. Eles viram uma cena sombria diante deles. Eles viram tenebrosos, a cidade totalmente vazia, sem voz, sem criança, sem mulheres, sem famílias, sem relacionamento, sem nada. Um ambiente extremamente enegrecido. Enegrecido. E aqui eles choram. Homens cascas grossas chorando porque perderam suas famílias. Essa era a desgraça deles. Por quê? Eles estavam ausentes demais. Talvez você tenha estado ausente demais de sua família. Eu quero que você pense sobre isso hoje. Será que nós temos tido ciência do que está acontecendo com nossos filhos? Será que nós temos tido ciência da presença do inimigo dentro da nossa casa? Homens valentes não perdiam batalhas, mas aqui eles perderam uma. Aqui eles perderam uma, porque não estavam vigilantes diante delas. E olha, vigilância, quando se fala vigilância, está falando para manter os olhos abertos, para estarem ali, para se levantarem, para fazer alguma coisa. Não é cochilando quando você fica com o olho meio assim, é vigilante, é com os olhos abertos. Com os olhos abertos, não engane. O que está acontecendo comigo e com você todos os dias, nós temos que prestar atenção nisso. Não venhamos a nos enganar. Cubra a sua casa de oração. Quanto tempo faz que você não ora? Por quê? O antigo inimigo, ele sempre tem dardos inflamados para jogar em nós. Ele sempre tem desonra para poder colocar dentro da tua casa. Ele sempre tem desordem para colocar dentro da sua casa.
Ele sempre tem bagunça para colocar dentro da sua casa. Ele sempre tem ideologia para colocar dentro da sua casa. Ele sempre tem um jeito novo de viver. Não se engane. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. E eu quero que você hoje se posicione como um grande exército. Como um grande exército. Nós precisamos prantear muitas das vezes. Você precisa chorar pelos perdidos, querido. Você precisa chorar por aqueles que você deixou ir. Você precisa chorar por aqueles que não está sentado do teu lado mais. Você precisa chorar pelos muitos irmãos, e eu estou falando da Igreja de Cristo agora, pelos muitos irmãos que estão desviados para essa cidade, que estão entregues ao sistema deste mundo. Nós precisamos gritar com dores na nossa alma por aqueles que se perderam, por aqueles que o inimigo roubou, seja nossos melhores amigos, ou seja aqueles irmãos que você nunca cumprimentou na igreja. Nós precisamos chorar mais. Porque a gente olha a sociedade, ela está desolada. O amor tem se esfriado. E os falsos amores têm se levantado. A igreja precisa chorar mais. A igreja precisa clamar mais. Davi, ele chorou. Mas depois que ele chorou tanto, que eles choraram tanto, ele se voltou para Deus. Mesmo sendo acusado a ser apedrejado, ele se voltou para Deus. E ele ouviu Deus. Queridos, orar é assim. É quando você, com dores, vem à presença dele, por causa das perdas, das tristezas, das decepções, das amarguras, da dissolação da tua casa, por causa da morte que abateu, por causa do filho que se prostituiu, por causa do filho que se perdeu, da filha que se deu. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós choramos, e não tem problema em chorar, mas nós não precisamos viver eternamente chorando. Nós precisamos chorar, secar as lágrimas e olhar para Cristo Jesus, que consumou todas as coisas, e voltarmos para Ele, para que possamos assim ouvi-lo. E sabe o que Deus falou para Davi? Vai lá atrás deles. Vai lá que eu vou fazer você vencedor. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Eu estou falando que nós já vencemos pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Que você precisa se levantar em um grande clamor de desespero pelos que se perderam, pela dor que você sente, mas que você precisa ouvir Deus quando Ele disser: vai lá, pega tudo de volta. O acesso é livre, a autoridade está sobre você, igreja. Tome posse daquilo que é seu. Isso é vida de fé. Isso é vida de fé. Deus fala: persegue eles, que eu te dou a vitória. Quando Davi chega lá neste lugar, depois de ter passado muitas aflições, depois de ter passado por muitos questionamentos,
Jesus, não pela sua força, porque você sozinho só faz nhaca. Mas quando você